Bênçãos extraordinárias, uma dose de ânimo para a minha vida e para a sua vida. Leitura bíblica, livro de Salmos, capítulo 106, versículos 16 a 33. A palavra diz: tivera inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra, engoliu a Datã e cobriu a companhia de Abirão. Ateou-se um fogo no meio da congregação e chama abrasou os ímpios. Fizeram um bezerro em Herode e adoraram uma imagem de fundição. Assim trocaram a sua glória pela figura de um boi que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera grandes coisas no Egito, maravilhas na terra de Cã, coisas tremendas junto ao Mar Vermelho, pelo que os teria destruído, como dissera, se Moisés, seu escolhido, não se tivesse interposto diante dele, para desviar a sua indignação, a fim de que não os destruísse. Também desprezaram a terra aprazível, não confiaram na sua promessa. Antes murmuraram em suas tendas e não deram ouvidos à voz do Senhor. Pelo que levantou a sua mão contra eles, afirmando que os faria cair no deserto, que dispersaria também a sua descendência entre as nações e os espalharia pelas terras. Também se apegaram a Baal-peor e comeram sacrifícios oferecidos aos mortos. Assim o provocaram a ira com as suas ações, e uma praga rebentou entre eles. Então se levantou Finéias, que executou o juízo, e cessou aquela praga. Isso lhe foi imputado como justiça de geração em geração para sempre. Indignaram-no também junto às águas de Meribá, de sorte que sucedeu mal a Moisés por causa deles, porque amarguraram o seu espírito, e ele falou imprudentemente com os seus lábios. O tema de hoje: esqueceram-se de Deus. A minha recomendação, neste momento, que tem em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis, a Bíblia é tão importante quanto. A sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Preste atenção. Os filhos são os que mais sofrem com os erros dos pais. Os filhos de Datã e Abirão foram tragados pela terra junto com seus pais, que pecaram por terem tido inveja de Moisés e Arão, conforme versículos 16 e 17. A idolatria dos pais levou-os a oferecerem seus filhinhos em holocausto de fogo aos demônios. Versículo 37. Tenho ouvido pessoas divorciadas dizerem que seus filhos entendem a situação e que não são afetados pela separação dos pais. Puro engano. Os filhos sofrem pelos erros dos pais e sofrem mais ainda quando eles se separam, porque nos pais está a sua segurança. Filhos de pais separados são sérios candidatos a estados de angústias, que geralmente os levam às drogas, às frustrações existenciais e ao crime, como podemos ver pelas estatísticas policiais. Pais cristãos devem depender de Deus para viverem em harmonia conjugal, não somente para sua própria felicidade, mas pelo bem dos filhos. Um homem que deixou a esposa com 5 filhos para se unir a outra mulher me falou: eu tenho o direito de ser feliz. Como pode um homem ser feliz pisando no crânio dos próprios filhos? Reflita. Palavras, palavras e palavras que alimentam. Eu gostaria de trazer um ponto aqui importante. Nos deleitando no livro de Salmo, capítulo 106, versículos 16 a 33. A importância da obediência. Um dos principais temas do Salmo 106 é a importância da obediência aos mandamentos de Deus.
O salmista reconhece que, ao longo da história, o povo de Israel falhou em obedecer aos mandamentos de Deus e sofreu as consequências de suas ações. Este é um lembrete poderoso de que devemos sempre buscar viver em conformidade. Eu disse, viver em conformidade com a vontade de Deus, segundo os seus mandamentos e buscando a sua orientação em todas as áreas de nossas vidas. Vamos lá. Datã e Abirão, os rebeldes. Versículos 16 a 18. A rejeição deles à liderança de Deus. Datã e Abirão, junto com Corá e On, foram líderes de uma rebelião contra Moisés e Arão, conforme Números 16, versículos 1 a 30. Eles invejaram esses dois homens de Deus. Eles também queriam se intrometer no ofício do sacerdócio. Ao se rebelarem contra os santos de Deus, isto é, contra os homens que foram designados como representantes de Deus, eles estavam se rebelando contra o governo de Deus. Como resultado, a terra se abriu e engoliu os líderes e suas famílias. E o fogo irrompeu para devorar os outros 250 homens que ofereceram incenso ao Senhor. Outro ponto importante, o bezerro de ouro. Versículos 19 a 23. Idolatria. Antes de Moisés descer do Monte Sinai, com a lei de Deus, o povo fez um bezerro de ouro e o adorou. Êxodo 32, versículo 4. Eles trocaram a glória de Deus pela semelhança de um boi que come capim. Em vez de reconhecer a Deus como seu salvador do Egito, eles deram toda a honra ao bezerro sem vida. Deus os teria destruído em um momento se Moisés não tivesse intercedido. Como um soldado que cobre uma brecha na parede com seu corpo, assim Moisés se pôs diante dele na brecha para desviar a ira de Deus. Outro ponto importante, o relatório maligno dos espias. Versículos 24 a 27. Compreensão dos versículos 24 a 27. Sua falta de fé em Cades Barneias. Deus havia prometido a eles uma terra agradável, uma terra ideal para localização, clima e recursos. A promessa continha tudo o que era necessário para entrar e ocupar a terra, mas eles não acreditaram em sua promessa e torceram o nariz, desprezaram a terra. Em vez de marchar com fé, eles ficaram de mau humor em suas tendas. Portanto, Deus ergueu a mão em juramento para destruir aquela geração no deserto e dispersar seus descendentes entre outras nações no mundo. Outro ponto importante, pecado com o povo de Moab. Compreensão dos versículos 28 a 31. Sua adoração pecaminosa ao Baal de Peor. Os homens de Israel não apenas cometeram fornicação com as filhas de Moab, eles também se juntaram em sacrifícios aos mortos e em outras cerimônias pagãs envolvidas na adoração de Baal de Peor. Conforme Números 25, versículos 3 a 8. Deus ficou tão enfurecido que enviou uma praga para matar o povo aos milhares. Quando Finéias viu um israelita levando uma mulher pagã para sua tenda, ele matou os dois com a sua lança. Isso interrompeu a praga, mas somente depois que 24.000 morreram. Este ato foi uma prova positiva de sua justiça e foi recompensado por um pacto de paz. O Senhor disse: Eis que lhes dou o meu pacto de paz, e será para ele e seus descendentes, pois dele uma aliança de um sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso por seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Números 25, versículos 12 e 13. E finalizando a nossa série de compreensão, problemas em Meribá, versículos 32 e 33. O pecado de Moisés. Nas águas do Meribá, conflito. O povo era descaradamente incrédulo. Eles acusaram Moisés de levá-los ao deserto para morrer de sede. Em vez de falar com a rocha, como Deus disse, Moisés a golpeou 2 vezes com a vara. Ele também falou precipitadamente contra o povo por causa de sua rebelião. Como resultado,
Deus decretou que seria negado a ele o privilégio de conduzir o povo de Israel à terra prometida. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Vamos falar com Deus. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai. Jesus Cristo, eu sei que meu pecado, a minha rebelião e a minha infidelidade têm magoado o Senhor e a sua causa. Hoje, tanto quanto os pecados dos personagens bíblicos, dos heróis da fé, o magoaram no passado. Por favor, perdoe-me e fortaleça-me na minha procura de viver uma vida santa e agradável ao Senhor e uma bênção para as pessoas ao meu redor. No nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, dai-nos a bênção de vivermos uma vida de paz, renúncia e perdão para construirmos a felicidade dos nossos filhos. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe, deixe seu like, seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos recomende, compartilhe ao máximo. Até o próximo encontro, para a glória do Senhor.